Salve, salve, galera do InfectoCast, aqui é a Carolina. Hoje a gente vai fazer mais um episódio aí do The Rubio Expert. Nino, Jordan, William, João e Klinger. De novo aí com a participação do João, nosso ilustríssimo fundador aí do InfectoCast. Então vamos lá, hoje eu vou contar um caso que é um caso bem recente, que teve lá no nosso hospital, no hospital que eu e o Lino trabalhamos. O Lino estava rodando fora no eletivo, então ele não sabe do diagnóstico. Então a gente começa com um paciente de 35 anos, tá? Ele é natural e procedente de Tiradentes, São Paulo, tá? Não Minas. Tiradentes Bairro. Tiradentes Bairro, exato. Eu falo isso porque eu fiquei a primeira semana inteira achando que ele era de Minas, viajando, assim, mas era Tiradentes, São Paulo. Casado, HSH, tem um filho, tá? Previamente ígido, sem nenhuma comorbidade. E ele dá entrada com um quadro de há mais ou menos 15 dias, tá? Fazendo febre diária. Era uma febre que tinha predomínio vespertino. Ele fala que ele por volta das 6 da tarde, batia 38, 38,5, febre aferida, tá? E mialgia. A mialgia, ela estava presente ao longo do dia, mas ela era principalmente no momento da febre, assim, que ele fala que ele sentia uma mialgia, uma dor difusa e generalizada. E, além disso, cefaleia. Ele não procurou nenhum serviço de atendimento, ele estava fazendo uso só de analgésico simples em casa, né, para controlar essa febre, e ele chega pra gente assim. Muito bom, muito bom. Casos ótimos, tem diagnóstico diferencial bem estreito. Covid. Vamos começar com o básico que o infecto gosta, que é quanto tempo dura a febre, já que a gente já começa a ter alguma ideia. Né? Então tem 2 semanas que tem febre todo dia. Eu lembro de um caso da residência que era assim, um residente atendeu um caso, ele chegou para discutir, né? Aí ele falou para mim assim, esse paciente tem febre há 2 semanas, ele veio aqui há uma semana atrás, falando para ele que era dengue. Aí ele voltou, ele tá bem sintomático. Aí porque eu falei para ele, cara, isso não é dengue, 2 semanas de febre. Muito raro, então dengue vai ter 5 a 7 dias de febre no máximo, e depois não vai ter mais febre. Então você a falar, 2 semanas, febre contínua. As doenças bacterianas agudas num cara jovem, uma meningite bacteriana, 2 semanas, não. Uma pneumonia, só se for um bicho diferente. Uma pneumonia pneumocócica, 2 semanas de febre, já começa a ficar mais difícil. Você vai começando a pensar em coisas que são mais subagudas, né? 2 semanas não é muito habitualzão. E aí tem cefaleia e mialgia, sintomas clássicos de várias infecções virais. Eu começo, já que ele não tem antecedente nenhum, não tem nenhuma doença, até onde a gente sabe, a gente sempre vai pedir um teste rápido de HIV em todos os pacientes do nosso The Rubio Expert. Mas ele vem com 2 semanas de febre, mialgia e cefaleia, e aí a gente já fica pensando, uma doença viral, aguda, subaguda, um cara viajou, ele tem algum antecedente, alguma coisa epidemiológica de contato, e faz a gente pensar mais nessas infecções. Aí, pelo menos para mim, a primeira coisa que isso canta para mim é alguma infecção viral. E lembro dessas síndromes febris interhemorrágicas como o grupão das infecções que podem dar isso, e dos quais dengue, por exemplo, acho que não é provável, está meio fora do tempo de febre. Então eu estou pensando nisso. Aí 2 semanas, seja que já pode ser uma monolike no começo, que lembra que a monolike ela começa com 2 semanas de febre e depois vira 4, né? Então a gente começa mais cedo. Eu começaria a pensar nisso daí e realmente será que era uma doença? Outra coisa que pode acontecer, que a gente às vezes confunde em relação a timing, então a gente sabe que tem pelo menos 2 semanas, mas pode ser que seja uma coisa já crônica. Então vamos supor que na verdade ele está com febre há muito mais tempo, mas ele começou a perceber faz 2 semanas, a doença está durando, 6 semanas, mas a febre está durando 2. Ele tem uma doença linfoproliferativa, ele tem uma doença, com uma infecção que causa a proliferação de vários linfócitos, uma infecção que dá muitos gânglios, não sei, a gente vai ver isso tudo ainda, mas começo a pensar nessas coisas. Aí eu estou pensando assim, viral, vamos ver o antecedente que ele tem de exposição, subagudo, não parece dengue, isso que eu estou pensando. O raciocínio perfeito. A única coisa que chamou mais atenção para virar realmente foi a mialgia, né? Porque uma febre há 2 semanas pode ser muita coisa. Até, você falou pneumocócica, meio coisa, bactéria aguda, você pensa menos, mas às vezes o paciente tem algum foco fechado que pode justificar uma febre prolongada, às vezes tem um derrame pleural, uma infecção abdominal complicada, enfim, que permanece mesmo sendo uma infecção bacteriana com um quadro mais prolongado, mas essa mialgia fala um pouco contra, né? Então, acho que agora o que eu perguntaria aí nessa anamnese inicial, se vocês querem complementar mais alguma coisa, acho que seria a epidemiologia mesmo, assim, com o que ele trabalha, pensando, quando a gente começa a pensar em vírus, algo que a gente está meio exposição. estranho.
com o que ele trabalha, o que ele faz, se ele viajou recentemente, os hobbies dele. Você tem essas informações? Então, ele trabalha, ele é pintor, tá? De edifícios, assim mesmo. E de antecedente, ele tem um antecedente que ele viaja com frequência para um sítio de um primo, que é no interior de São Paulo, Joanópolis. E ele tinha viajado para esse sítio mais ou menos uma semana antes de começarem todo esse quadro. Muito interessante. Joanópolis é a terra do lobisomem, não é isso? Não sei. Qual que é a doença do lobisomem? Qual que é a doença do lobisomem? De outras exposições, ele está nesse relacionamento há 5 anos, o filho dele tem 6, é de um outro relacionamento. Um relacionamento, a princípio, monogâmico, fechado. Nega qualquer de hábitos e vícios, nega tabagismo, etilismo, uso de drogas injetáveis, não tem nenhuma tatuagem, tem piercing, nada assim. Não tem contactuante doente? Essa é uma outra pergunta que às vezes Também ajuda. não. Bom, o cara foi pro sítio. O que ele fez nesse sítio? Eu lembro de você falou disso, foi ótimo. Eu lembro de uma história, tava com os residentes no hospital que eu trabalhava, aí eles eram da clínica médica, aí teve um paciente que chegou com uma hepatite aguda, né? Aí eles falaram, que tiraram história, o cara usava anabolizante, era um cara fortão, assim, ele tinha ido pra uma trilha na cachoeira e tal. Aí discutimos as hipóteses, nossa hipótese diagnóstica é de uma hepatite relacionada ao uso de esteroides e tal. Eu falei, não, muito legal, tal. Aí veio a hepatite B, né? Aí a gente falou, e aí, o que esse cara tava fazendo lá na cachoeira, né? E aí eles foram perguntar e eles descobriram algumas coisas. Meu Deus. Então ele não tava sozinho na cachoeira, e aí veio a hepatite B. Então, assim, é interessante que isso que você falou, ele frequenta o sítio, mas o que ele faz no sítio, né? Quem que ele conversa. Eu tô soltando aos poucos pra ver se vocês iam a fundo aí no sítio. Não, mas é legal, é importante. Qual que é o hábito? Porque pode ser um cara que vai pro sítio, porque ele tem uma casa de campo, ele joga seu futebolzinho com os amigos e vai embora. Tem um cara que realmente trabalha, é fazendeiro, tem contato próximo com o animal, que vai lá e, sei lá, vai brinca, caçar tatu, infecta pássaros, gosta. Faz um parto de bicho, né? O que ele cria nesse sítio, o que tem. De bovino, sei lá, entendeu? Então é interessante essa coisa que, lógico, não é só o lugar, é o comportamento, né? Também. Exato, a gente perguntou isso pra ele e ele vai nesse sítio e eles têm o costume de caçar capivaras. Olha só. E não só caçar, mas também comer capivara. Putz, então, isso legal. tinha acontecido uma semana antes de começar os sintomas. Querem mais alguma informação na anamnese? Eu posso ir pro exame físico? Pode passar o exame físico. Mas assim, isso é hobby mesmo, caçar capivara, assim? Ele Eu caça... acho que é uma coisa que eu entendi que é um hobby da família ali, mas eu não sei o quão ilícito é o hobby. Achei bem exótico. É exótico. Então, você vê que é interessante quando a gente vê uma febre que dura um pouco mais do que o esperado, por uma infecção viral autolimitada, uma coisa tá durando um pouquinho mais, você já começa, né? Qual que é o primeira pergunta do mundo, qual é a epidemiologia? Porque você quer saber o que o cara tá exposto. Porque justamente isso, se o cara tiver essa mesma febre, ele tá em São Paulo no interior e vai lá e caça capivara, é completamente diferente do cara que tem essa mesma febre e, sei lá, é jogador de basquete nos Estados Unidos, e outro cara que mora no Oriente Médio, e outro cara que mora nas montanhas rochosas dos Estados Unidos, e outro cara que tá no deserto, não sei, quer dizer, é completamente diferente o raciocínio. Pra onde ele viajou? E é por isso que infecta tão incrível. Exato. Aí tem um lance do, né, epidemiologia define o doente, quer dizer, a febre é pra todo mundo, mas onde que ele teve, com que ele teve contato. Ele é veterinário, sabe, aquelas coisas, ele trabalha com isso, ele tem uma lesão de pele, ele tem, sei lá, ele tem um contactuante doente, fulano de tal que trabalha comigo está com X coisa. Já vi, eu lembro de é muito engraçado, né, eu lembro de um caso, que quando eu passei no estágio do Emílio Ribas, uma paciente estava numa viagem pra Amazônia, 4 amigos, os 4, ela era a quarta, né, os 3 estavam com malária e ela internou com febre. Aí o pessoal assim, então, e aí ela internou no hospital, que era um hospital cirúrgico, não tinha nada a ver com... E assim, falaram, não, você tá com pedra na vesícula, opera a tua vesícula. Você não pergunta. E ela com placa etopênica, e aí fazendo febre todo dia, e ela chegou a falar, gente, todo mundo que tava comigo tá com malária, será que eu não tô com malária também? Sim. E ela tava com Vivax, foi pro Emílio Ribas e foi se tratar lá. Então, assim, são coisas, às vezes é uma pergunta super simples, cara. Sim. Que você mata ali um diagnóstico, pega um caso super, super interessante. Aí todo mundo falou capivara, aí todo mundo quer saber da pele, aí todo mundo quer saber de carrapato. Então, nós estamos indo para uma direção que é interessante, mas a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque a prática não é tão clara algumas coisas às vezes, né? Então, mas vamos lá, e aí? Só um detalhe, caçar capivara é ilegal, tá? Acabei de checar legal. aqui. Então não caçem capivara. Certo. Então, no exame físico, ele não tinha nenhuma lesão de pele evidente quando ele internou. Então, um detalhe super importante, porque a gente tem que ficar muito atento para isso, né? Isso,
Então, de realmente descobrir todo o paciente, procurar ativamente, né? Não tinha nenhuma lesão em alvo, nada assim, nenhuma evidência também de alguma picada ou algo assim, e nem perguntando para ele se ele tinha visto, né, carrapato, alguma coisa assim, ele também não sabia dizer. No exame físico chamava atenção alguns linfonodos, mas pequenos, assim, em torno de 2 centímetros axilares, cervicais e inguinais, todos com características benignas, assim, inflamatórias, móveis, dolorosos na palpação, não aderidos, fibroelásticos. Tinha uma hepatosplenomegalia, tá? Um fígado palpável cerca de 4 centímetros, o baço não era palpável, mas o traube era ocupado, e no exame de imagem depois isso se confirmou. Exato. Legal que vou parar você um minuto, porque assim, às vezes, na prática, é aí que faz a diferença, né? Esse cara chega com febre e ele tem esse desenho epidemiológico. Ele não tem uma coisa típica da doença, de uma doença que você está pensando. Então, você está pensando em algum tipo de rickettsiose, alguma coisa nesse sentido, não se esqueça de que as lesões podem ser mais tardias e o paciente pode chocar, chegar ultra grave, sem lesão nenhuma de pele e morrer disso, né? Então, todos os nossos manuais do Ministério e companhia vão falar para você ter um baixo limiar para entrar com tratamento. Então, se ele falou para você caça de capivara, carrapato, não sei o que, e uma febre, e mesmo que você não tenha encontrado uma lesão típica, você não tenha certeza, você já poderia atacar no tratamento. Começa até saber o que está acontecendo. E já aconteceu comigo de começar o tratamento, a hora que você investiga, não, tudo bem, não era. Mas o problema é que é uma doença que faz maculosa, enfim, alguma outra rickettsiose, há alto risco de isso progredir rapidamente e causar a morte. Então a gente tem que ter uma tendência assim de ser meio baixo limiar, mesmo que tenha uma dúvida. Porque até os estudos mostram isso, né? Que o paciente que não tem essas lesões clássicas, né, não tem lesão de pele, a mortalidade é maior, acho que justamente por isso, porque atrasa o diagnóstico, né? A pessoa não pensa, porque não tem ali o classicão, e daí evolui para complicação. Exato, e às vezes tem tanto bicho que ela ficou séptica antes das lesões de pele aparecerem, que geralmente é uma coisa característica de uma certa etapa da doença, enfim. Então assim, você viu, às vezes você tem uma febre, nem faz tanto tempo, e tem esse antecedente. Talvez já pudesse entrar com doxiciclina já, assim, antes de ver qualquer coisa. No final era uma dengue, tudo bem. Mas a grande questão é esse antecedente epidemiológico meio forte, assim, que te preocupa. E às vezes, eu só deixando uma coisa, é engraçado que quando você menos espera, porque pode ser um amigo que te liga, você tá viajando, aí fala assim, tô aqui com um paciente que teve uma picada de carrapato, tá com febre, o que você acha? Liberalíssimo, sabe? Porque é muito melhor tomar 10 dias de doxiciclina, ter um pouco de fotofobia, um pouco de fotossensibilidade, um pouco de dor no estômago, do que passar por uma suspeita de uma doença tipo rickettsiose grave e não ter tratado, né? Acho que essa é uma grande lição aí pra gente começar a pensar antes até de ir mais pra frente num diagnóstico como esse, né? E aí, Carol? E aí, conta pra gente. E aí, o que vocês querem saber mais? Eu acho que assim, não tinha sinal de acometimento articular. Nem a queixa dele não era artralgia, nem no exame físico tinha sinal de artrite. Certo, e nenhum outro sintoma que a gente tenha deixado passar, né? Cefaleia, tosse. Cefaleia ele tinha, mas não tinha nenhum sintoma de vias aéreas superiores ou inferiores. Não tinha nenhum sintoma leves e hepatosplênicos. Ele até tinha um relato de antes da internação, ter feito alguns episódios de diarreia. Ele falou que estava mais pastosa, cerca de 2 evacuações por dia, consistência pastosa, mas quando ele interna, já não estava mais. Garganta, você falou que não tinha nada, né? Não tinha. Até pensando em monolike, ele é um paciente que tinha um pouco de linfonodomegalia, mialgia, um quadro aí um pouco arrastado, né? Que a gente está muito direcionado aqui por conta da capivara. E a gente também não pode ficar cego, né? Às vezes o paciente caça o capivara e tá com uma outra coisa, né? Nada a ver, mas... Isso é um negócio, tem um bias diagnóstico, chama fechamento prematuro, que é isso. Isso é febre maculosa. Não, aqui nós estamos falando isso, Eu tenho... muitas coisas são assim, né? Cheguei num limiar que eu vou dar um tratamento, mas não quer dizer que eu vou parar de procurar a causa. E acho que monolike cai, gente, super bem também. 2 semanas de hepatospleno. Lembra que a doença podia estar rolando há mais tempo, ele está com hepatospleno já. Às vezes ele já estava com algum sintoma, ele não percebeu. Ele percebeu 2 semanas, não posso fazer mais de 2 semanas. E aí as monolikes classiconas, não escrever da síndrome retroviral aguda, principalmente associada ao HIV, EBV, a toxo aguda é uma doença que tem muito interior de São Paulo também, eu vi muitos casos, geralmente associado com o consumo aí principalmente de legumes mal limpos, assim. Eu tive muitos casos, é muito sintomático, a febrão, mas não é tão habitual ver hepatospleno. Geralmente o que se chama mais atenção na toxo aguda é muita astenia. O resto da monolike não tá muito lá, entendeu? É febre e astenia intensa. E a citomegalovirose aguda também, que geralmente é uma mono com menos características. Mas se lembra bem uma mono até, né? Se for pensar, né? Gânglio, hepatospleno, uma febre que dura 2 semanas. Não tem lesão de pele, não tem nada.
só não tem a faringite, Não né? tem dor de garganta. Que só, poderia chamar um pouco mais atenção. Mas assim, adulto, às vezes, né, 30 anos, às vezes não é tão evidente. Então, acho que não vamos continuar a investigação também pensando nas monolikes aí. Acho que não devemos deixar de pedir. Lembrando que quanto menos a EBV a mais classicona típica, quanto menos, assim, as outras doenças todas têm cara de monolike, mas são menos tipiconas. Então, poderia ser qualquer uma dessas também. Acho que vale pensar nisso também, né? Acho que são coisas interessantes. E a grande pergunta, por que você manteve ele internado, assim, né? O que você viu nos exames laboratoriais dele que você fez ele ficar internado? Né? Até agora, tudo que a gente fez foi só na clínica pura, sem nada de laboratório, né? A gente foi só com a anamnese, exame físico. A menos que ela fale que ele já tá amarelo, de 3 cruzes. Icterícia, a gente esqueceu de perguntar. Daí eu ia falar assim, é outra doença, né? Mas... O estado geral dele sempre bom, na verdade. E eu esqueci de falar isso, eu ia falar no começo do caso. Ele teve 2 internações, tá? Ele vai ter alta, sem a gente ter o diagnóstico ainda... Acho que presuntivo ele tinha já, mas o diagnóstico a gente fecha mesmo quando ele reinterna. Essa primeira internação, o estado geral sempre muito bom. A gente manteve ele internado mais por investigação etiológica mesmo. Ele entra como uma FOI, né? Então... É justo, né? A princípio, se você não tem um acesso bom às coisas em algum lugar, então internar talvez seja o melhor caminho para investigar. Esse conceito de FOI mudou muito com os anos. É legal que você levantou isso, porque tem aquele conceito antigo, né, que é assim, ter 2 semanas de... 3 semanas de febre, se não me engano, o primeiro conceitão. 3 semanas de febre sem uma causa clara. Aí depois veio um pessoal que falou assim, é uma semana de investigação hospitalar, e outro que falou, não, é 3 dias de investigação hospitalar que inclua A, B, C, D. Então, assim, é bem fluido esse conceito. Mas eu acho que essa é uma decisão difícil às vezes, né? O paciente está super bem. O que eu posso fazer no ambulatório? O que eu posso fazer no hospital? E a gente não tem uma resposta tão simples assim, né? Tem laboratórios no interior de São Paulo que você vai pedir uma hemocultura, eles acham estranho, porque seria ambulatorial. Uhum. Então, você está investigando numa FOI ambulatorial, você quer descartar uma endocardite, vai fazer 2 pares de hemocultura. O pessoal liga para você e fala, por que você pediu hemocultura? O paciente não está internado. Então, tem até isso, questões logísticas do paciente. Pode ser um cara que você não consegue ter contato com certeza daqui 2, 3 dias para rever. Então, acho que acho que é legal, às vezes a gente acaba sendo assertivo de, não, pera, tem alguma coisa errada, né? É isso, até então eu achava que ele morava em Tiradentes, como é que eu ia dar alta para ele para Tiradentes? Nunca mais ia ter o paciente. Então a gente manteve ele lá internado. Então, vocês querem exames, o que vocês vão querer? Olha, eu sei que tá arrastado, mas nesse atual contexto que a gente vive, eu não deixaria de fazer um teste de Covid só por descarga de consciência. Vai que... Principalmente o Covid, né? Deve ter feito porque... Tá na não moda. sei qual época que foi esse caso. Na época que ele internou, não estava fazendo para todo mundo que internava, mas foi feito. Negativo. Já tá parecendo um pouco fora do que a gente costuma ver com o Covid, né? Hemograma, função renal, a parte hepática inteira. A gente gosta de ver transaminase, infecto gosta de PCR, gosta de CPK. Pelo menos um raio-x de tórax, um PCR, VHS, um tomo de abdômen, você falou que tinha hepatos pleno, ver se tem linfonodomegalia abdominal, alguma coisa nesse sentido. Acho que... Eu tinha mialgia, né? O CPK, vamos ver o básico aí, né? Essas coisas, né? Antes de abrir a página das sorologias, eu acho que tinha no básico. Bioquímica básica e um hemograma, bioquímica seria baita de um... talvez alguma coisa de função hepática, se a gente tivesse preocupado com uma síndrome hemorrágica, que daí você já veria se tem uma bilirrubina tocada, se tem ali alguma coisa assim. Mas eu acho que aí a gente entra sobre FOI, né? Tem aquela história de uma imagem do tórax, uma imagem do abdômen, hemoculturas e um eco, meio que e a sorologia de monolike é meio que o basicão de FOI, né? Então, eu não sei, o que você falou, se eu quero adiantar a vida do doente, porque tem 2 semanas, eu vou esperar 3? Não, tá, internou, pacotão de FOI, faz uma imagem do tórax, uma imagem do abdômen, faz um eco, faz as hemoculturas. Para falar, olha, fiz a minha parte, esse é o básico, e daí você vai direcionar para a parte epidemiológica. Aí você já me falou que eu tenho epidemiologia que me faz muito pensar em farmaculose, então toma mesmo uma sorologia, não custa pedir de cara e eventualmente alguma outra rickettsiose, não é mal. A nossa é farmaculose, mas a gente pode pensar. Acho que eu iria por esses lados, assim. Aqui que realmente o desenho epidemiológico dá uma super empurrada, né? Sim. Na gente. Mas eu acho que é isso. Acho que pediria função hepática, coisa básica e monos e vamos em frente. Certo. Então, a gente pediu, acho que tudo isso que vocês falaram foi pedido, né? Então, o Covid que veio negativo, de alterado que ele tinha nos exames gerais. Ele tinha uma CPK de 2.000, tá? Isso da entrada. TGO, TGP tocadas, 86 TGO, 84 TGP. Função renal normal, ele tinha um sódio ali de 131 da admissão, tá? Os demais eletrólitos todos normais.
nos exames de imagem, na tomografia de tórax, parênquima todo limpo, ele tinha linfonodos proeminentes mediastinais e axilares, mas com uma característica na tomografia que parecia ser bem reacional mesmo. E na tomografia de abdômen mostrava a hepatosplenomegalia. Hemograma linfócito típico não, Hemograma, leucocitose, ele tinha uma linfocitose, tá? Com 3% de linfócitos atípicos no hemograma. Interessante. Aí o João Prats queria sorologias, né? Aí Mas não vai sair tão cedo também, né? Vamos concordar. Acho que é uma coisa importante que você verdade, falou, é porque verdade. nós vamos pedir agora e vamos ter que decidir o que nós vamos fazer. Não vai sair, não costuma sair de um dia para o outro uma sorologia de um bicho esquisito. de exames que a gente tinha na mão rápido foram esses aí. Ah, eu acho que eu tô com você PCR nessa. baixinho, tá? PCR de 31 da admissão. Função renal normal. Lembrando que a tua referência aí é 5, né? Isso. Só porque isso aí, vocês estiverem no lugar que pode ser que seja meio a referência, aí você interpretaria como um 0,3 aqui. Só pra... Hemoculturas rolando, no caso. Hemoculturas rolando, isso. Beleza. Talvez a gente possa direcionar para uma miosite, né, se a gente for pegar, porque é um quadro de monolike, mas meio que bem aberto, e a coisa que mais talvez tenha me chamado a atenção seja essa CPK um pouco. Tô bem tocada, na verdade, né? Alguma coisa que gosta de mexer com o músculo, né? Sim. E aí é interessante porque, de novo, interior de São Paulo, aí eu já mialgia meio inespecífica no começo, patispanigânglio não é muito comum, mas lá, leptospirose, cara, me lembrei assim, será que é uma coisa importante? Geralmente dá padrão mais colestático, bilirrubina normal, né? Você falou, bilirrubina normal. CPK, aumentada, não me diz muita coisa, não me ajudou muito, não muito ajuda. específico, é que eu lembrei da lepto por causa das primeiras 2 semanas que pode ser bem whatever, assim, os sintomas né? bem inespecíficos, né? Tem até a leptoanictérica, né? A gente até Isso, pode ser. pensou nisso. Pode ser uma das doenças que você pode fazer exame agora, porque tem 2 semanas, a sorologia provavelmente vai dar positiva. Urina, você pode pedir, mas pode ser que não encontre, mas pode pedir microscopia de campo escuro. Não sei, acho que sorologia talvez eu pedisse dentro do meu racional. E nesse momento vocês entrariam com doxy. Eu entraria pensando... Entraria porque ele tem sintoma, né? Assim, assim, isso que o João falou antes é bem importante. Tratamento precoce, mas é um paciente que teve sintoma. Se fosse um paciente só com a história de, por exemplo, foi picado pelo carrapato, mas não tem sintoma nenhum, a gente poderia, tratando, às vezes só tá mascarando os sintomas e ele tem a apresentação mais tardia. Mas como ele teve febre, eu teria começado. 2 semanas de febre todo dia, né? Valorizando bastante a história dele, né? Com certeza. Também pensando que eu começaria e veria essas sorologias e chegaria bem de perto, porque você vê que é um cara que não... Sabe, você tá com medo da 3ª semana dessa doença, não sei. Me incomoda um pouco. Não só caçava capivara, ele comia capivara. Comia capivara. E no preparo era Era assim, como é que fala? stick tartar Mal- de capivara. Era um mal sashimi de passado, capivara. Mal passado. Sashimi de capivara é ótimo. Poxa, tinha que ser mal Não passado era ainda, né? Mas vamos começar essa dox, então. A gente observa 48 horas, vamos ver o que acontece, né? Gente, eu já tô ansioso pra dar alta pra ele. Olha o Klinger, tigrão do PS, ele já quer chutar o paciente. Foi isso que a gente fez. A gente começou doxy, né? Pensando aí febre maculosa. E pedimos a sorologias estavam rolando, cultura estava rolando, e a gente estava esperando o pessoal do eco vir fazer o eco também, pensando em FOIA e um basicão, um eco transtorácico. Aí saíram as sorologias, aí começou um quebra-cabeça, porque ele veio com sorologia de HIV não reagente, tá? Mas ele veio com CMV, EBV, Itoxo, IgG, IgM positivos. Tudo positivo, tudo. Tudo positivo. É o- Já vi isso na vida. É o dia, é o nosso dia a dia. Parece impossível, mas... Tudo positivo. É raro, mas acontece muito. Demais sorologias, tudo não reagente, tá? De sífilis, hepatites, tudo negativo. E tava rolando, a gente notificou febre maculosa e tava rolando lá, mas vai pro GAL, né? Demora para sair uns 14 dias. Beleza, você já começou dox, você fica tranquilo nessa parte, que é legal essa... Beleza, tô tratando, tá bom, não vai morrer por causa disso. Carol, eu tenho dessas sorologias os valores dos... O título, Os né? títulos. O E índice. só pra lembrar, EBV era neg ou positive? EBV. EBV positivo, Positivo. CMV Tá, legal. e toxo. IgG e IgM, né? De todos. IgG e IgM. Assim, a primeira coisa que, assim, é muita coincidência uma pessoa pegar as 3 coisas agora, nos últimos 3 meses, pra ter IgM e IgG positivo pra tudo. Então, assim, eu já passei por uma situação parecida. A primeira coisa que eu queria saber era o índice, né? Se o meu laboratório me dá isso. Que não é todo laboratório que dá, depende do kit do teste.
só para complementar isso que o Will falou, então acho que o que ele está falando é o seguinte, então, a raciocínio dele, só para todo mundo entender, né? Se tiver um título muito baixo, então você tem um lá, EBV, IGM enorme, 40, 50, e todos os outros é assim, o corte é 1, 2, tá, 2,5, 3, 3,5, 4. A gente frequentemente vê esse tipo de situação uma delas é a causa da monolike e as outras é um fraquinho positivo. Em EBV clássico, às vezes, você vê várias positivas com altos títulos, é bem característico do Epstein-Barr mesmo. E uma coisa que a gente nunca deve se esquecer neste caso é que apesar dele ter uma sorologia negativa para HIV, pode ser um HIV agudo, ele pode precisar de um PCR se a gente descartar todo o resto. Então não podemos esquecer disso. Às vezes a gente está pegando ele numa fase de ainda soro negativo e é um diagnóstico importante. Tá, então só para a gente não se esquecer, mas conta pra gente os títulos. Isso. E o título, né, o índice, não sei se todo mundo sabe, mas é o quanto o valor do teu paciente, né, é o valor do teu paciente sobre o controle, né? Então, quanto maior foi o valor do teste, né, do teu paciente sobre o controle, né, mais positivo, mais fortemente positivo e mais fidedigno é aquele exame. Então, os índices foram para toxo, IgM de 35 e IgG de 65, CMV, IgM 2, IgG de 70, e o EBV, IgM 99 com IgG de 73. Tá, então o EBV veio altão, IgM, foi o mais alto de todos aí, né? Bem alto. E toxo deu uma positividadezinha razoável aí. E o CMV provavelmente é um falso positivo pro CMV aí, 2 só de... É bem pertinho do corte. Geralmente o corte desses lugares é 1 a 3, às vezes alguns laboratórios até consideram indeterminado, assim, né? Não... Então, podemos falar que pode ser que a gente tenha um desses caras causando problema aí, os anticorpos inespecíficos produzidos por esse monte de linfócito B aí, tá fazendo essa positividade cruzada. Talvez, nesse contexto aí, ainda acho que o EBV faça mais sentido do que a tox pela parte clínica e pela parte epidemiológica aí. Talvez eu pensasse mais que o EBV é o culpado da coisa toda, né? Paciente bem, obrigado, tranquilo, tudo numa boa, a vida é bela. Fez o eco normal, tá? Não tinha nenhuma disfunção. E aí, para a felicidade do cliente, ele ficou 48 horas afebril e foi de alta. Ah, chegou a ficar febril ainda, que legal. Ficou febril e foi de alta, tá? E aí, como a gente gosta de ficar vendo os pacientes, a gente marcou o quê? Um controle de segurança, uma consulta de segurança, né? Para ele voltar, até para a gente checar aquelas sorologias que tinham sido pedidas de leptospirose, de febre maculosa, para a gente checar para ver como é que tá. Aí esse paciente volta, tá? 2 semanas depois. Isso, só lembrando que acho que, assim, a nossa conclusão aqui entre nós que estamos tentando adivinhar aqui o caso, a gente falaria, olha, vamos tratar você sintomaticamente e te acompanhar. Acho que foi a nossa ideia também. Ninguém faria alguma coisa diferente. Acho que por hora não teria feito nada diferente também do que vocês fizeram. E o que eu ia checar no ambulatório no retorno é a sorologia para febre maculosa, né, que ainda não tinha saído. E ele ia voltar em 2 semanas, né? Provavelmente valia muito a pena você repetir as mesmas sorologias em 2 semanas. Para você ver o que acontecia com os títulos. Que é uma coisa que é interessante. Né? PCR tox, PCR EBV, mas são exames caros que também demoram, não é pro lugar que faz. E o cara tá bem, né? Não sei se... Talvez eu pedisse as sorologias de novo, para ver o que aconteceu com elas 2 semanas depois. Talvez pedir um outro método de sorologia para EBV, por exemplo, fazer um anti-VCA, fazer uma coisa diferente para ver se essa positividade se repetiria. Você não falou pra gente qual foi a sorologia exatamente, né? Porque tem métodos... Geralmente é anticapsídeo viral mesmo que eles fazem quando a gente pede. Cuidado quando vocês escreverem mononucleose, muitos laboratórios vão fazer um negócio chamado monoteste, que é uma pesquisa para anticorpos heterófilos. Uma coisa mais antiga, assim, vamos dizer. Ou vão fazer, aí quando você pede geralmente sorologia anti-EBV ou EBV, GMGG, eles fazem anticapsídeo viral, geralmente. Né? Essa pesquisa de... VCA, isso é a sigla para capsídeo viral. Essa pesquisa de anticorpos heterófilos, ela tem uma especificidade um pouco melhor, né? Ela é bem específica, mas a sensibilidade é mais baixa. Né? Então talvez fosse bom se viesse positivo para nos ajudar mas ajudar pode a ter anticorpos heterófilos também e outras coisas, né? Esse que é o problema. E uma coisa que a gente faz para grávida, não sei se aqui para ele é fazer uma avidez desse toxoplasma. Né? Poderia fazer a avidez de GG. Os dois vieram reagentes pra gente ver como é que tá a avidez de GG. Poderia, muito embora a curva também ajude, né? Acho que as duas, dá pra fazer os dois, tem razão. Sim. A curva, eu esqueci de falar, mas antes da alta, a gente repetiu. Acho que foi um pouco precoce, mas como ele estava ali internado ainda, a gente repetiu isso com uma diferença de 1 semana entre eles, tá? O que a gente observou?
O IgM do toxo de 35 foi para 47, o IgG de 65 para 102. Do CMV basicamente não alterou, ficou com aquele IgM que era 2, foi para 1,3. IgG de 70 foi para 62. E do EBV, o IgM era 99, foi para 114. E o IgG de 73 foi para 120. Então não ajudou muito, porque subiu o EBV. Né? Acho que a gente continuava achando meio que era cruzado ali com o CMV, que era o IgM muito baixinho. Ficamos ali entre toxo e EBV. Os dois? Será que ele fez mais do que só comeu a capivara crua demais? E ainda fez alguma besteira? Foi pra balada? Pegou os dois ao mesmo tempo? Não, é difícil. A gente vai pensar numa coisa só, né? Mas é interessante. Vocês não tinham PCR, não chegou a pedir PCR na época para EBV e toxo lá no começo, né? Não, nessa teria me ajudado lá, né? O EBV talvez tivesse te ajudado, né? Acho que o EBV PCR seria o principal, né? Então, aí na consulta de retorno, né? Só um porém, talvez essa desgraça venha positiva, esse cara tem IgM pra caramba, toma cuidado, né? Eu tô ficando até começando a ficar preocupado com essa sorologia. Mas e aí, vamos lá. Então, ele volta 2 semanas depois no ambulatório, que a princípio era para ser só uma consulta de segurança, né? Só que ele volta com um achado em exame físico novo. Ele volta em cadeira de rodas, tá? Bem consumido, assim, tinha perdido uns 10 quilos desde que começou o quadro. E ele volta com uma miopatia proximal. Ele volta com uma fraqueza importante em musculatura proximal, aqui de membros superiores e membros inferiores. Ele fala que desde que teve alta, ele voltou a fazer febre diária. E ele falava que só controlava com dipirona essa febre. A fraqueza começou a princípio, era mais aqui em coxas, proximal, tá? E depois começou também em braços. No exame físico, ele tinha até uma força grau 5, mas que ele não sustentava, assim, era fadigável. Não conseguia manter braços elevados por 5 segundos. Reflexos do resto do exame neurológico, não tinha nenhum sinal focal, pares cranianos sem nenhuma alteração de mímica facial, nada. Reflexos todos preservados também, tá? E realmente a força era uma coisa que chamava atenção de ser uma miopatia proximal. E não tinha nenhum outro achado no exame físico. Confesso que eu não esperava isso. Eu achei que ia chegar um paciente todo grato, que foi curado, feliz. E checamos sorologias, tá? De febre maculosa, de leptospirose, tudo negativo. Olha só, eu esperançoso que ele chegar grato, eu vou internar ele de novo. Olha, eu queria um líquor pra ele. Tipo uma polimiosite. E chamar reumato também. E a neuro, né? Bem interessante. As sorologias de EBV, toxo, CMV e eu agora tô caindo muito uma sorologia de HIV. Não sei se a gente tem isso de novo. Acho que eu gostaria de ver agora, com 2 semanas, né? Então, o que a gente fez foi... Ele não tinha nenhum... E vamos internar. Eu totalmente concordo, porque o cara estava andando bem, obrigado. Lembra que a conversa foi essa, né? Foi assim, fiz o PCR, mas o cara tá bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá bom. Aí ele volta... Culpar o Klinger que deu alta aqui. Foi um declínio muito grande. E ele saiu tão bem de alta que a gente não pediu nem exames para esse retorno. Então a gente não sabia como é que estava essa CPK dele, como é que estava o rim dele. Como é que tava... A gente achou que a CPK era uma coisa acessória no primeiro momento. Eu estava muito preocupado, né? Então foi isso que a gente fez. A gente reinterna ele, pede um geralzão de exames de novo. Repetimos sorologias de HIV, repetimos a sorologia também de monolike. Novas culturas, chamamos a neuro, coletamos o líquor, tudo isso que vocês falaram. A CPK, os valores, então, né? A CPK voltou a estourar, lá na primeira admissão era em torno de 2.000, ela volta a ficar bem alta, 2.700 dessa segunda internação, tá? Seguia sem disfunção renal, não parecia estar fazendo nenhum quadro de complicação. Pedi um fã desse paciente. Ele voltou a caçar capivara nesse meio tempo? Não, ele ficou ali, ó, pleno. Ficou de boa. Pleno em Tiradentes. TGO, TGP naquele mesmo valor, tocadinhas ali, mas nada que chamava muita atenção. A gente pediu todas as enzimas, né, de marcadores de dano muscular, né? Pedimos troponina, que veio de 200. A troponina lá do hospital é aquela ultra sensível, então ela veio bem estourada mesmo. A Aldolase estava em falta na época. A gente pediu, mas veio lá exame indisponível. De restante de exames, ele tinha um líquor inocente, tá? Uma celularidade normal, sem nenhuma alteração de líquor. Eu ia falar, essa é interessante, porque você vai pensando numa coisa e agora mudou tudo, jogada, né? Tá tudo diferente. CPK quanto só pra eu... CPK era de 2.700. Ah, tá, não é tão alto, engraçado. Acho que é bem mais, porque tá todo
Parece polimiosite, né? Se pensar numa fraqueza... Lembra polimiosite, né? Escapular, pensar em proximal, no paciente que você falou que era fadigável, né? Que ele ia fazendo esse momento que você tem que parar, revisar tudo, estudar o caso, discutir com outras equipes. Acho que é uma coisa... Pelo exame neurológico, ele estava com um quadro bem periférico, algo talvez bem placa motora, né? Eu ia falar, legal você falar isso, porque uma coisa bem prática, assim, se você não tem certeza do neurológico, peça para o neurologista examinar. Isso. E ele vai falar para você, cara, nervo não tem nada, isso é tudo muscular. Ele pode falar isso para você, né? A outra coisa isso que você falou é interessante, né? Então, como é que eu diferencio junção neuromuscular de músculo puramente, geralmente rosto, face, que são os músculos mais discretos, né? Então, quando é uma doença clássica lá, nossa, fugiu o nome. Miastenia gravis pega muito o rosto, porque é de junção. Diplopia, né? Ele não tinha nenhuma alteração de mímica então, facial. Então, na verdade, ele tinha muita mialgia e fraqueza muscular. Então, era assim, basicamente nas cinturas e proximal. Essa é a discussão, né? Rosto não, então... Acho que a grande questão dessas miopatias, né? Pelo menos, óbvio, a gente foi ler também, estudar, né? Isso, é você diferenciar causas centrais / periféricas neurológicas, né? Que geralmente vai ter algum outro sintoma neurológico que vai te ajudar, Exato. Ou alteração de reflexo, ou fasciculação, ou mais os 4 membros. Você não esperaria uma miopatia das duas cinturas e nada neurológico, se essa origem fosse central, né? Tem alguma coisa... Ou se é algo de músculo mesmo, né? Uma miopatia, que parecia ser mais o caso dele. De qualquer forma, foi feito líquor e imagem também da cabeça, não tinha nenhuma alteração, então a gente foi mais para esse lado de uma miopatia mesmo. Exato, e é realmente perda de força muscular, né? Interessante, pra gente pensar. Difícil, a gente tem... agora o que apareceu foi a miopatia, será que ela é pós-infecciosa? Será que é uma doença autoimune nova? Mas aí o que está diferente nessa história? Ele está com febre ainda, não é isso? Fazendo febre diária. Então esse é um negócio diferencial. E assim, agora, então a gente estava falando assim, eu vi o linfócito atípico, tava pensando no BV, agora eu tô pensando mais na toxo aguda aí, que toxo gosta muito de músculo também. Então, não sei se será que é culpa da toxo aguda. Então, agora, vamos pedir aquele PCR, porque... Me dá meu PCR. Não, vamos pedir aquele PCR de EBV e de toxo, porque talvez seja uma coisa pra gente, né? Lembra que a gente tem um diagnóstico clínico disso daí. A miopatia pode ser uma complicação daquele diagnóstico que a gente tinha antes, ou pode ser uma coisa diferente. Polimiosite, vai pedir marcadores de lesão muscular, enfim, né? Então, talvez uma ressonância muscular, vai que tem... Acho que é bom, se a gente for falar assim, de uma maneira breve, assim, se a gente está pensando em miosite infecciosa, a clássica miosite associada com febre e tudo mais é piomiosite tropical por Staphylo aureus, não é esse quadro. Essa é uma doença bacteriana aguda que afeta músculos, a gente vê de peitoral, localizada, né? Bem localizado, com edema, com pequenas quantidades de lâminas líquidas entre os ventres musculares na imagem, e a gente vê isso por bactéria, às vezes acontece. E tomou doxiciclina, que pode pegar Staphylo. Pode tratar mais ou menos, né? Mas aí lembra que a gente não espera a infecção estafilocócica que pegue todos os 4 membros do dorso, as coxas, tudo ao mesmo tempo. A gente não está pensando em bactéria, né? Aí a gente tem secundariamente miopatias associadas às infecções virais aí, como a gente está falando. Então, é vírus, é bactéria e está fazendo mal para o músculo. Influenza é uma doença classicamente associada a muita miopatia. A gente viu muita miopatia na febre amarela, que não é muito o que está acontecendo com ele. Tem muita miopatia no chikungunya, teve até discussões de miopatias super prolongadas, febres e um monte de coisa. Polimiosite-like pós-chikungunya durante o surto que a gente teve. EBV, querendo ou não, a gente dá muita manifestação autoimune esquisita. Tem um monte de doença associada a EBV, anemia hemolítica, então não me surpreenderia também o EBV ser causa disso. E eu lembro de ter visto um caso, mas faz muito tempo, que foi um HIV agudo que tinha muita miosite, muita mialgia, assim. Então, é que é difícil a gente ignorar. Explique as sorologias. É isso que, se você... Vamos lá, tá bom. É outro bicho, é um HIV agudo. Vamos fazer um PCR de HIV. Mas, pô, essas sorologias estão muito... Tá muito fora, né? O que tá acontecendo? Então, eu acho que... Aí, como você falou, rabdomiólise, febril... Tá difícil. Leptospirose, nós pesquisamos uma vez, né? Uma vez. Só que agora era uma fase prodrômica, agora é clínica mesmo, mas, pô, a gente não costuma ver gânglio hepatospênio como manifestação de... Eu tô aqui com o meu EBV, com a minha toxo agudas, ainda tô achando que, será que não é secundária uma dessas coisas? Eu gostaria de ver esse PCR, gostaria de ver... Eu talvez fizesse um PCR de HIV só porque sim, entendeu? Agora eu quero descartar essa desgraça de vai que é uma síndrome retroviral aguda aí, tá, que tá passando... Porque é o que falta dos 4 clássicos aqui. Sim. É esse. Aí tem muitas coisas muito estranhas que, sei lá, vamos supor que ele comeu, ele arrumou ali na capivara, mas isso é coisa muito rara, muito esquisita, então vamos em frente. Certo. Então a gente abriu o leque aí quando ele reinterna, de miopatias, né? Miopatias. E aí a gente foi para as causas
reumatológicas, assim, digamos, né, de polimiosite, dermatopolimiosite. Ele não tinha nenhuma lesão de pele para pensar, não tinha nenhuma outra... síndrome de sintetase, nada, não tinha outro sinal reumatológico, assim, que fazesse pensar para esse lado, mas a gente acabou pedindo FAN e fator reumatoide, pedimos os autoanticorpos. Aí vão ter as causas metabólicas, né, de distúrbio hidroeletrolítico causando essas miopatias inflamatórias também, metabólicas / endocrinológicas, aí, de Cushing, hipertireoidismo, também tudo normal. Muito exercício, uma coisa bizarra. Nossa, desculpa, lembrei de mais uma coisa. De repente a gente estava falando sobre isso, lembrei de mais um. Tem uma doença que a gente viu, teve um tempo que ficou famosinha, que o pessoal chamava de doença da urina preta, lembra desse papo que rolou? Que era doença de Rafa, né? Que era um Coxsackie aí. Mas essa daí é aquela do peixe. Então, mas ninguém sabia. Era uma rabdomiólise, né? Coxsackie também pode dar também febres prolongadas esquisitas, gânglio, miocardite, miosites esquisitas. Então, talvez eu pedisse Coxsackie dentro do... Desculpa. A sorologia do Coxsackie saiu. Foi um daquele combo que a gente pediu lá na primeira internação, veio negativo. Veio negativo, legal. E aí, você tava... Aí foi para isso, né? Então, as causas... metabólicas. Isso, as miopatias inflamatórias, que são as da reumato, as miopatias metabólicas / endócrinas. Aí vai ter as miopatias por drogas, né? Tem um monte... Você vai abrir, tem uma lista extensa de medicações que potencialmente podem causar miopatias. As que a gente usa no dia a dia, quinolonas, né? A gente sabe que pode causar miopatia. Ele não estava usando nenhuma dessas drogas. E aí a gente vai para as causas infecciosas, né? Que o João já falou, que o que a gente mais tem enraizado é isso da polimiosite tropical do aureus e as virais, né? Pós-influenza, que é o clássico, né? Aí foi feito esses exames que vocês pediram, né? E daí acho que aí vai elucidar o diagnóstico, né? A gente conseguiu mandar pro Einstein, se eu não me engano, foi as amostras dele, e eles conseguiram fazer a avidez de toxo e EBV. Legal. Aí veio a avidez do IgG da toxo veio com uma baixa avidez e o do EBV veio alta avidez. Falando que a avidez é sinônimo talvez de maturidade, assim, então quanto maior a minha avidez, mais tempo eu tenho essa resposta maturando, então mais tempo a minha infecção. Tipo, mais específico o anticorpo, ele, com o tempo ele vai ficando mais ávido ao antígeno daquele bicho, né? Exato. Menor avidez mais recente. Isso. E o PCR foi feito também, PCR sérico, né, que veio, o PCR de toxo veio positivo. Olha aí. Nossa. Legal. E aí, esse paciente, né, ele ficou internado mais uns 10 dias, se eu não me engano. Foi iniciado o Bactrim, né? No imunocompetente, a toxo, a gente acaba tratando em algumas situações bem específicas, né? Que a gente achou que seria o caso dele, que ele estava aí com certeza. Então, muito sintomático, muito febre sintomático, prolongada, né? Exato. Eu vi muito caso no interior assim, mas não era a mialgia que a gente vê, era mais astenia. O cara ficava jogado, assim. Talvez fosse uma das coisas. Né? Eu já vi isso também que o pessoal acha que a gente tem mais toxo ocular do que a gente imagina, então às vezes vale a pena tratar por causa disso. Só tratar também se diminui tempo de sintomas. Isso é uma coisa muito interessante, que um dos primeiros casos, bem que você me lembrou isso, um dos primeiros casos que eu vi quando eu comecei a trabalhar no hospital em Atibaia, interior de São Paulo, um dos primeiros casos que foi no meu ambulatório foi uma moça que ficou internada por uma FOI por um tempão. E quando ela voltou no consultório, a gente repetiu a sorologia de toxo e ela virou a sorologia. Ela falou, foi uma toxo aguda, mas ela já estava assintomática. Daí eu falei, olha, tá preso com estômago ocular, se não, ela voltou 2 semanas depois, e antes dela estava indo embora, eu falei, tá com estômago ocular? Ela, eu tô com uma manchinha, juro. Eu falei, vamos no hospital agora. Tinha uma lesão, e era toxo aguda, é toxo ocular. Tem alguns relatos na literatura de toxo ocular imediatamente após a toxo aguda. Esse é um dos racionais de talvez tratar os pacientes que você documente mesmo sendo imunocompetente. Você não espera uma complicação infecciosa grave. Gente, é até legal a gente ver isso, porque não é neurotoxo, não é o habitual. Toxo gosta muito de músculo, tem miocardite por toxo, tem casos graves de miocardite por toxo, tá? Às vezes tem pneumonite por toxo, uma coisa super, super rara, mas já é descrito, né, com complicação grave. Mas você não espera que aconteça nada no imunocompetente. Você só vai tratar ele porque está muito febril e sintomático. Mas uma das discussões é, se ele te procurou e você conseguiu diagnosticar essa toxo, será que não vale a pena tratar para ele evitar ter uma complicação ocular? E eu concordo com você com o Bactrim, porque eu lembro muito desse... Teve um moço e a mãe dele que eu tratei para toxo aguda em Atibaia, a exposição deles era que eles fizeram uma limpeza de canos de esgoto, assim, de canos de, sabe, da pia e tal. Os dois fizeram isso juntos e os dois tiveram toxo aguda. E eles começaram sulfadiazina com perimetamina. O cara ficou bem, a mulher passou muito mal. Então, a gente usou Bactrim,
um F88 e foi super Sucesso. bem, entendeu? Então, eu também tenho o costume de usar Bactrim para esses casos de toxo aguda e inclusive toxo ocular, porque primeiro que é muito mais fácil de conseguir, segundo que na minha experiência tem menos problemas. Eu já tive um cara que era sulfadiazina, primeiro também ácido folínico, ele foi no posto de saúde e deram ácido fólico, e ele chegou com pancito. Meu Deus. Na próximo hemograma, pancito, leuco de, sei lá, 200. Desesperador, assim, tipo, meu Deus, né, socorro, o que aconteceu? Então, eu tive mais problemas com a sulfadiazina do que... Então, eu uso muito Bactrim para esses casos, assim, acho que foi super... Eu teria feito a mesma coisa. Parece que também eu já vi que tem estudo que fala que se o paciente está sintomático, você começa a tratar, diminui o tempo de sintoma. Então, não seja favorável para o paciente. Essa é a percepção. E intensidade, né? O cara melhora mais rápido, né? Eu já vi um caso parecido também, que o paciente foi limpar uma casa do campo que ele tinha e veio com um caso meio semelhante, assim, dor no corpo, linfonodo... Foi até o Jordan que viu esse paciente, que ele viu o linfonodo, palpou, a gente pediu... Na época, a gente tinha, nos toques, a gente tinha PCR e sorologia, a gente pediu logo de cara e depois foi assim que fez o diferencial, mas ele também tinha essas sorologias cruzadas, assim, era tudo positivo, IgM, IgG pra que a gente vê nessas CMV, doenças com uma proliferação de linfócito B muito grande, com anticorpo anormal e tal, é bem curioso. No final das contas, você acabou achando que ele comeu o tóxico ali mesmo? Que foi uma alta carga, porque, nossa... Eu acho que sim. Que intenso isso, né? E essa epidemiologia... E aí eu fui revisar os casos de miosite por toxo em imunocompetente. E tem, assim, pouquíssimos casos descritos. Eu achei 7 casos descritos na literatura. E todos não, mas assim, a grande maioria tinha alguma exposição, assim, aguda, assim, que grande, você via. Né? Eu trabalhava cozinhando... O inicial não foi muito grande. Porque a gente pensa assim, o cara é imunocompetente, ele tá com PCR positivo no sangue de toxo. 4 semanas, 6 semanas depois. Caraca, tem tóxico pra caramba. E todos os casos, além de ter essa exposição aguda, ou de ter caçado alguma coisa, ou cozinhava não sei o quê, ou foi pra fazenda tal. E todos também fizeram avidez, e todos com evidência de ser uma toxo aguda mesmo. Com avidez baixa. Interessante. Muitos biopsiando o músculo, né? E vendo o cisto ali da toxo, vários foram para biópsia mesmo, né? Porque para elucidar o diagnóstico, às vezes você fica a biópsia nesse caso de miopatia, você acaba resguardando ela só para aqueles casos que você não tá clara a etiologia, né? A gente não abre mão dela daí para nesses casos que você não conseguiu chegar no diagnóstico antes disso. Mas que legal, doença típica comum, mas com apresentação Mas não atípica. terminou ainda, ó. E você quer dar alta agora, Clíndia? Começou Bactrim alta? Não, agora não. Agora quer o quê? Agora eu vou observar ele, vou ver se ele vai melhorar, vai retornar força. Então, lendo aí essas revisões de literatura, talvez a gente via bastante essa associação da miosite por toxo, fazendo junto também miocardite e a corioretinite, né? Então, esse paciente, mesmo não tendo nenhum sintoma ocular, a gente fez fundo de olho, ele já tinha lá da primeira internação, a gente repetiu na segunda internação, também não tinha nada, tá? Mas ele veio com essa tropo de 200, né? Não tinha nenhuma alteração no eletro, que podia ser só um marcador de injúria muscular, de fato, né? Mas com essa toxo aí aguda, a gente acabou fazendo um eco, e no eco a gente viu uma perda de função importante ventricular. Ele tinha o eco da primeira internação, uma fração de ejeção de 64, ele repete esse eco e vem uma fração de ejeção de 41, tá? Com uma disfunção de VE importante. Olha que interessante, uma miocardite, a gente estava até comentando. Isso, aí ele até faz a ressonância que corrobora, né, que tinha ali uma miocardite. Nesse contexto, alguns dos trabalhos, eles relatam isso, de que essa toxo aguda, ela teria meio que 2 fases, né, então uma fase bem aguda mesmo, que é uma fase que é o protozoário mesmo, né, causando a lesão, que daí nessa fase talvez valeria muito a pena o antiparasitário, que ele teria efeito em melhorar o desfecho, mas muitos trabalhos associam corticoide nesse momento, talvez um pouco mais tardio, né, que já é uma fase mais de... mas eu acho que daria, independente de ter lido esse paper, ia falar que nossa, corticoide vai muito bem. Seria uma fase que talvez o antiparasitário nem tivesse tanta ação, mas que por estar nesse momento aí de tempestade inflamatória, que o corticoide daria uma segurada, né? Então foi isso que a gente fez, porque a gente fez o Bactrim, ele usou ali 5, 7 dias sem melhora nenhuma, mantendo a miopatia, aí a gente começou... E o fato de ter a miocardite junto também, a gente corroborou aí pra gente começar. A gente começou pré de 60 e ele melhorou super bem com o corticoide, ele respondeu bem.
chegou a biopsiar músculo. A gente fez a biópsia de músculo, mas ainda não tem o resultado. Vocês estão doidos pra ver o cisto. Vai ver um Tá cisto doido de pra ver? tóxo. Tô doido pra ver. Eu ia falar que, assim, que na minha experiência, qualquer miopatia, cara, como responde bem a corticoide? Todas elas. Né? Até a do cara que fez muito exercício. Muito interessante como a resposta Mas é uma coisa que na literatura a gente não tem esse embasamento, né? De falar dar o corticoide. É bem polêmico, né? Mas acho que eu daria o Bactrim sem a menor dúvida. Né? Tem, cara, precisa de toxo no sangue. There's a lot of toxo in this guy. Né? A sensação que dá é que tem muita toxo. Não é impressionante como... Parece que tem muita toxoplasmose. Mas me chamou a atenção, pô, EBV tem um IgM super, super alto, né? Alto, Bem fez curioso. PCR do EBV também. Do EBV também. E veio negativo. Mas também agora, 4 semanas, né? É interessante, né? Será que não rolou alguma interação aí? E muito interessante. A capivara é muito doida. Vocês que fizeram essa revisão de literatura, essa apresentação da miosite por tóxico de ser simétrica em cintura escapular, cintura... Então, eu fui revisar porque isso, pra mim, na minha cabeça, era uma coisa bem das miopatias inflamatórias. Sim, bem curioso. Só que você vai ler as miopatias infecciosas, é esse padrão. E todos os casos que eu achei da toxo era isso, era miopatia simétrica proximal. Todos assim. Nossa, muito legal esse caso, cara. Muito interessante, aprendi bastante. Você viu alguma coisa sobre capivara e toxoplasmose? Então, eu não vi sobre capivara especificamente, mas tem um artigo que é até do IDSA, que é... Carne, né? Carne crua. Assim. E tem um artigo do IDSA que é assim, Deer Hunters, beware of toxoplasmosis. Porque teve um surto no Canadá de caçadores aí. Sim, deer, isso aí. De veados, e vários desenvolveram toxo aguda. Então a caça, essa ingesta, você acaba ingerindo os cistos, né, das carnes, ou então o trofozoíta de vegetais, de água contaminada, né? Mas aí... Essa carne está muito associada a isso, né? A pessoas que manipulam, então açougueiro, caçador, vai ter essa parte ocupacional epidemiológica acaba sendo super importante. Mas eu acho que a lição maior desse caso é não caça capivara, né? Não nem as coma, vate. Pô, muito bom, Carol. Caso excepcional, depois você vai... Depois você conta pra gente, veio um monte de cisto, mó da hora, vamos publicar, isso aí. Parabéns. Bom demais. Valeu.